Vamos lá, pessoal do Projeto X, aquele que multiplica as suas chances de aprovação. Sou Paulo Vitor e a gente vai dar agora uma continuidade com a bioquímica celular. Então vamos começar a falar dos compostos orgânicos. E o primeiro deles são os carboidratos, ou hidratos de carbono, ou glicídios, e uma série de outros nomes. Mais popularmente, açúcares. E aí coloca uma coisa na sua cabeça. Açúcar não é aquele pozinho branco que você coloca no café simplesmente. Nem todo açúcar é branco, nem todo açúcar é doce, e nem todo açúcar é em pó. Então, na verdade, açúcar é um composto químico que tem carbono hidratado, carbono com água, carbono e H2O. E esses compostos, eles têm uma série de funções, mas a principal, a explorada, é a fonte de energia. Os carboidratos são as nossas fontes de energia, é o principal fornecedor de energia para as células. E aí existem alguns com funções estruturais, aqueles que compõem pedaços do seu corpo, e existem alguns com funções metabólicas, aqueles que vão participar de reações químicas variadas, que não necessariamente voltadas para a questão energética. A gente separa os carboidratos em 3 grupos principais. O primeiro grupo é o grupo dos monossacarídeos, que são os açúcares simples. São os açúcares com um número de carbonos normalmente não mais de 7 carbonos. E aí eu vou destacar alguns que são as hexoses, X de 6, são os carboidratos com 6 carbonos, e as pentoses, que são os carboidratos com 5 carbonos. Das hexoses, as mais famosas são frutose, galactose e glicose. E dessas, a glicose é que tem que estar no seu coração até o dia de você passar no vestibular, pelo menos. Glicose é a fonte de energia primária. Os outros açúcares, a frutose, a galactose, no final das contas, eles viram glicose para a sua célula utilizar a energia. Então, essa é a molécula. Essa é a molécula energética, essa que você tem que lembrar sempre. Os outros também são energéticos, mas viram glicose. As pentoses, em geral, são estruturais, são componentes do seu DNA e do seu RNA. A ribose, que está no RNA, e a desoxirribose do DNA. Os disacarídeos são açúcares um pouco mais complexos. Eles são formados por 2 monossacarídeos unidos. E a gente tem lactose, sacarose e maltose como exemplo. No lactose, por exemplo, que é o açúcar que a gente encontra no leite, tem a galactose unida à glicose. São 2 açúcares formando a lactose. Inclusive, algumas pessoas têm intolerância à lactose, elas não têm a enzima que quebra a lactose nesses outros 2 açúcares. E a falta dessa enzima faz com que a lactose fique no intestino e cause uma espécie de reação alérgica. E aí o cara tem que ficar limitado a não ingerir nada que tenha lactose, que deve ser muito triste. E os polissacarídeos, que são os açúcares complexos, são os açúcares gigantes, têm quantidades absurdas de monossacarídeos unidos. Mais de 100, às vezes 500, e aí varia muito. Bom, o amido e o glicogênio são os principais polissacarídeos energéticos. Eles são moléculas de reserva de energia. Amido é a reserva de glicose ou energia em vegetais. Glicogênio é a reserva de glicose, de energia, então, em animais. A quitina e a celulose são polissacarídeos não de reserva, são polissacarídeos estruturais. Quitina compõe exoesqueleto dos artrópodes e a celulose monta a parede celular das plantinhas e dos vegetais de um modo geral.